o que é que tem nesse baú? É um tesouro? Posso abrir? Não, Japiaçu. Só amanhã no seu aniversário de 10 anos, quando você estará pronto para enfrentar uma grande missão. Mas o que é que tem aqui dentro, hein? É algo que seu bisavô deixou para você muito importante. Deve ser cuidado como um patrimônio. Seu bisavô foi descendente de um grande cacique, sabia, Japiaçu? Cacique? Agora vai dormir, Japiaçu, porque já é tarde e amanhã você tem um grande dia pela frente, meu filho. Boa noite. Bisavô, que saudades! Que lugar é esse? Como você cresceu desde que eu parti, meu filho? Esse é o lugar onde viveram os nossos antepassados. Minha mãe me disse que você me deixou um tesouro e que esse tesouro é um patrimônio. Mas eu nem sei o que significa isso. Quanta criatividade! É isso que você veio procurar, não é mesmo? Antes de dar-lhe a você para que você cumpra a sua missão, preciso te explicar uma coisa muito importante. Sente-se e ouça com bastante atenção. Eu cresci ouvindo dos meus pais histórias dos nossos antepassados indígenas. Eles contavam que antes da chegada dos portugueses no Brasil, os índios não conheciam a escrita e todo o conhecimento era passado de geração para geração por meio da tradição oral. Porém, muitas tribos indígenas ao longo dos séculos acabaram sendo extintas ou assimiladas pela cultura dos europeus. Muitas dessas histórias que contavam morreram com eles. Todo esse nosso passado permaneceria desconhecido se não fosse o trabalho dos arqueólogos. Para resgatar esse passado, tais pesquisadores estudam o conjunto dos testemunhos materiais que restaram das atividades dos diversos povos indígenas que aqui habitaram. Pinturas rupestres, restos de armas utilizadas para a caça, ossos de animais que serviram como alimento, enfeites, instrumentos de trabalho, restos de carvões de antigas fogueiras e etc. podem revelar muito sobre o modo de vida dessas pessoas e compõem o chamado patrimônio arqueológico de uma cidade, estado ou país. É importante que você saiba, meu filho, que qualquer pessoa que encontre algo que possa ser um objeto arqueológico deve entregá-lo ao IFAM para que seja estudado e preservado. Um patrimônio pode ser também uma igrejinha, como essa que temos aqui na região de Bacabeira, ou os lindos casarões antigos de São Luís. As nossas danças e expressões folclóricas também são patrimônio. Patrimônio é tudo aquilo que recebemos e que tem valor, material ou imaterial. Já faz tempo eu nem me lembro o momento da partida. Foi em pé da estrada, o pensamento não esqueci da boiada. O patrimônio cultural engloba todos os bens culturais de importância para a sociedade. As expressões folclóricas, os conjuntos arquitetônicos, as obras de arte, os saberes tradicionais e os vestígios arqueológicos. São herança coletiva e são transmitidos de geração para geração. Para você entender melhor, vou te dar um exemplo de patrimônio cultural que você conhece bem, mas talvez nem imagine que é um patrimônio. Aqui na região de Bacabeira, muitas famílias sobrevivem da produção artesanal da farinha. É muito provável que você já tenha acompanhado de perto como ela é feita. Primeira etapa, a gente começa a trazer ela da roça e coloca aqui dentro da água. Aí dentro da água a gente coloca e traz para cá. Para o pessoal descascar a mandioca, né? Para poder fazer a farinha. Daqui, não está descascando, a gente leva para o catitu, né? Para ralar ela, que é para espremer ela, para levar para o tapiti, para espremer, que é para secar, para a gente passar na peneira.
Aí da peneira, a gente leva ela pro forno. Aí que a gente vai torrar e o mexidor vai mexer a farinha. Mas isso aqui a gente aprende aqui mesmo no interior. A gente vai crescendo de criança que a gente vai aprendendo com os velhos. Essa é uma técnica muito antiga e o que muita gente não sabe é que ela era já utilizada pelos nossos antepassados indígenas. Esse saber foi passado adiante de geração em geração até chegar a você. Esse saber tradicional compõe, junto com outras características, a identidade do maranhense. Por isso, devemos preservá-lo como um patrimônio cultural. Bacabeira é um município novo, mas isso não quer dizer que não viveram outras pessoas por aqui há muito tempo atrás. Por exemplo, antes de Bacabeira ser Bacabeira, essa região toda foi um dos grandes celeiros de engenhos de cana-de-açúcar, há mais ou menos 300 anos atrás, como conta o proprietário do único engenho que resistiu até hoje, seu Calvé. O engenho que eu encontrei funcionando foi só este. Sendo que aqui nesta região existia muitos engenhos. Por exemplo, um aqui, vizinho com esta propriedade, chamado Vale Quentei. Em Perizes, tinha 12 engenhos. Aqui em Santa Filomena, um povoado daqui para cima, tinha um também, em Santa Filomena. É os que eu me recordo. Em Rosário da Prata também existia outro engenho. Agora só que o único que sobreviveu com muito sacrifício, com muita luta, foi este aqui. Ainda hoje restam alguns vestígios desses antigos engenhos. Elas são memória concreta e por isso preservam a história do lugar. É seu Domingos quem indica as ruínas do que na minha época foram grandes engenhos de açúcar. Esse açúcar daqui era transportado de trem e de barcos. Por certo, aqui ainda hoje, ainda tem ferragem onde era caldeira. O trabalho aqui era feito através de escravo, que era feito aqui. Todo o trabalho daqui era feito de escravo. Esses escravos vinham de barco. Nós tínhamos aqui, só que pelo tempo, agora nós não temos mais ali, eles vinham no Rio Perizes. Aí entravam ali, aqui próximo, tinha um porto. Eles desciam ali, tinha um caminho chamado Caminho do Porto, que hoje, pelo desenvolvimento do município, passou a ser Rua do Porto. Toda a produção nessas imensas fazendas era realizada por trabalho escravo, como contou seu Domingos. O Maranhão, até 1822, teve a mais alta porcentagem de população escrava do Império, e ela se concentrava nessa região dos rios Itapecuru, Pindaré e Mearim. Por isso, existem muitas comunidades remanescentes de quilombos na nossa região, e a cultura deles, pouco a pouco, foi se misturando com a cultura indígena e europeia. Mas é nos manguezais maranhenses, próximo de onde será construído o terminal portuário do Mearim, que podemos observar uma das técnicas artesanais mais antigas e tradicionais do litoral brasileiro. Nossa gente maranhense conserva um modo de capturá-los provavelmente tão antigo quanto dos povos pré-históricos que habitaram o litoral brasileiro há 7.000 anos atrás e que eram chamados de povos do Sambaqui. Por isso, essa técnica de pegar o caranguejo com o braço pode ser considerada uma das mais antigas e tradicionais em todo o litoral brasileiro. Assim, o conhecimento de um modo de fazer é algo muito importante quando passado adiante, porque pode prover o sustento de um povo ao longo de gerações. Ou seja, o saber tradicional de uma determinada comunidade é fundamental para a identidade daquelas pessoas e, como tal, deve ser preservado. A gente sai aí e vai no lugar de mangue vermelho assim, esse aqui é o mangue vermelho. E aí eles estão no pé da raiz, que ele procura se proteger, que ele só faz o buraco, lá no mangue vermelho, só faz o buraco no pé da raiz, que é para ele se proteger. Mesmo já com medo, acho que da pessoa
pegar ele, né? Aí isso a gente aprende vendo os outros fazer, meus tios faziam, aí eu aprendi. A identidade e a cultura de um povo está diluída nos pequenos detalhes do cotidiano. O cofo, por exemplo, tão comum na nossa região, já era utilizado pelos nossos antepassados indígenas. Com diversas finalidades, o modo de fazer é um conhecimento passado de pai para filho. Ou seja, ainda que muitos povos indígenas tenham desaparecido completamente, sem perceber, o maranhense faz muitas coisas que os índios sempre fizeram no dia a dia deles. Quando o colonizador europeu chegou no Maranhão, no início de 1600, aqui habitavam mais ou menos 30 povos indígenas diferentes, com uma população estimada em até 250 mil índios. A maioria desses povos indígenas desapareceu logo nos 2 primeiros séculos da colonização, como os famosos Tupinambá, que habitavam a ilha de São Luís em 27 aldeias. Hoje, os povos indígenas contemporâneos que habitam o Maranhão totalizam uma população estimada em 31 mil índios, vivendo em 17 terras indígenas. A essas tribos que desapareceram e as que ainda continuam, se juntaram milhares de escravos vindos da África para trabalhar nas propriedades rurais da região. E foi dessa miscigenação inevitável de europeus, índios e negros que se construiu a identidade do maranhense, a qual se expressa com muita riqueza e beleza por meio das suas manifestações culturais. Aquele mastro tem uma bandeira batendo, é divina execução, Santo é de lá, tá no dezeno. Santa Maria, Santa de Gênesis, Santa Hoje, nessa região de Bacabeira, não existem mais tribos indígenas. Mas é assim, no balanço da rede, no banho diário, no modo de sentarmos de cócoras, no hábito de comer mandioca, pintar o corpo e enfeitar-se com penas e plumas, que a tradição indígena sobrevive. Ela faz parte do cotidiano de todos os maranhenses. Eu diria que cada maranhense é um pouco índio também. Toda essa cultura indígena, somada às heranças deixadas pelos europeus e africanos, estabelecem a identidade e os valores de um povo. E é isso que faz da gente um maranhense. Eia, no olho da Jussareira, sabia teninho lá. No olho da Jussareira, sabia teninho lá. Eia, no olho da Jussareira, sabia teninho lá. Acordo! Eia, no olho da Jussareira, sabia teninho lá. No olho da Jussareira, sabia teninho lá. De moeiro abaixo o galho. De moeiro, eu quero apanhar limão. De moeiro, eu quero tirar a manolha que eu tenho